estatística. Aliás, eu queria, antes também nos créditos, nos agradecimentos, queria agradecer ao Renato Miranda, também do Labine, que está dando apoio logístico aí para essa transmissão, né? E nós vamos falar agora da importância da matemática nas epidemias e sua emergência na pandemia atual. É um tema, para mim, que me entusiasma, né? Eu já leciono já há pelo menos uns 10 anos a disciplina de bioestatística na graduação de estatística. Ela é uma disciplina obrigatória da graduação de estatística, do 8º período, e, curiosamente, né, é uma característica peculiar do nosso curso de estatística na UERJ, e, curiosamente, a ementa dessa disciplina ela está mais para uma ementa de uma disciplina de fundamentos de epidemiologia do que as disciplinas tradicionais de bioestatística, que apresentam o conjunto de ferramentais estatísticos. Como o estatístico, na graduação, já no 8º período, no período de formação dele, ele já reúne um conjunto de ferramentas bastante expressivo. Enfim, não faz muito sentido aquele perfil usual daquela disciplina, e para ele carece mais dos conceitos. Então, essa nossa apresentação deve se distinguir das 3 anteriores um pouco por essa pegada conceitual dentro da epidemia, onde nós vamos procurar, como o tema sugere, destacar a importância da matemática, né, dentro da epidemiologia. Então, a gente vai ter uma pegada conceitual, mas sem abrir mão também de uma pegada aplicada, uma pegada empírica. E nós estruturamos essa nossa apresentação. Deixa eu agora puxar aqui meu mouse. Com duas grandes sessões. Na primeira, nós... Peraí, que aqui eu tenho que ir para... Na primeira, nós vamos... Deixa eu acompanhar aqui pelo meu celular, porque eu não consigo enxergar. Deixa eu maximizar aqui a apresentação para a gente melhorar um pouco aqui. Não sei se maximizou para vocês, acho que para vocês não. Deixa eu me acertar aqui primeiro. Deixa eu tirar a câmera aqui para maximizar a apresentação. Então, na primeira grande sessão, nós temos aí 3 subseções, né, onde nós vamos apresentar as bases conceituais, né, a emergência atual do tema, o debate aplicado à pandemia atual na mídia. Vou pular aqui direto para o slide 16, em que eu vou ver a estrutura da apresentação. As bases conceituais. Na segunda grande sessão dessa nossa apresentação, que trata das evidências empíricas, nós vamos apresentar... Espera aí, que agora faltou aqui. Vou tentar acompanhar aqui por aqui também. Quanto às evidências empíricas, nós temos 3 subseções importantes, que são o quadro epidemiológico atual, a aplicação do modelo de crescimento exponencial e exercício com modelo de tendência crescimento. Não sei se vocês estão conseguindo ver o slide ali. Aí, eu não consigo ver aqui. Estava meio lenta a transição dos slides. Deixa eu tentar voltar aqui para o terceiro slide. Tá. Então, nessa primeira sessão, deixa eu ainda antes fazer um quadro também geral da apresentação, né? Em termos dos objetivos, né? A gente vai tratar o que motiva essa apresentação, a emergência da pandemia, né, de Covid-19, que revelou para o público a importância fundamental da matemática no enfrentamento de momentos de crise como o atual, né? E nessa palestra a gente vai discutir as bases conceituais, em que ocorre a interação entre essas 2 ciências. Estamos falando da matemática e da epidemiologia.
Levantamos publicações de mídia recentes que ilustram a necessidade do uso adequado do ferramental da matemática, né, para o entendimento e enfrentamento dos fenômenos epidemiológicos, e procuramos evidenciar que os métodos matemáticos servem de base para a tomada de decisões. No nosso caso literal, são decisões de vida ou de morte, e que estão presentes no cotidiano do trabalho do epidemiologista. Então, com relação às bases conceituais, já desde do início em que nós abordamos a etimologia da palavra epidemiologia enquanto ciência, deixa eu também acompanhar por aqui, porque acho que está lento a transição do slide, o slide está um pouco pesado. Não sei se vocês já enxergam aí a transição do slide. Eu não consigo ver aqui. Está tendo problema na transição dos slides aqui. Para mim, não sei se para vocês também está tendo esse retardo aí. Vamos lá, eu vou acompanhar aqui pelos meus slides, e enquanto demora aí para aparecer para vocês, eu vou me guiando aqui pela minha apresentação, né, local aqui. Né. Em relação à etimologia da palavra epidemiologia, nós temos um prefixo latino, ep, né, que é sobre, um radical demo, né, que tem a ver com população, e um sufixo logia, que tem a ver com estudo, logos, né? Então, a gente está falando de estudos sobre coisas que afetam, que preocupam a população, né? Então, em geral, essas coisas que afetam, que preocupam, como na situação atual, é uma doença, né? E o olhar da epidemiologia, diferente do olhar clínico, que é próprio da ciência médica, assim, mais comum na ciência médica, e sendo o olhar clínico um olhar individualizado, a epidemiologia tem um olhar coletivo para os fenômenos que afetam a população, né? Então, eu queria só ver, vou botar a câmera aqui, vou ver se eu consigo conversar com alguém aqui enquanto isso, para ver se vocês estão tendo retorno dos slides. Marciano, está tudo bem. A gente está vendo. Oi? Vocês estão conseguindo ver os slides? Então, só eu que não estou vendo? Ah? Nós temos o slide de epidemiologia completo na tela. Tá. Então, é porque eu não consigo ver aqui. Agora sim eu tive o retorno aqui. Tá. Então, esse conceito da epidemiologia é um dos mais modernos, mas ele evoluiu ao longo do tempo e ele apresenta a epidemiologia como uma ciência propriamente dita. A gente sabe que ela tem uma característica interdisciplinar, mas os primeiros conceitos de epidemiologia, eles colocavam ela como uma área, apenas uma área da ciência médica, né? Então, aqui ela já aparece como uma ciência com objeto próprio de estudo, né? Que é o processo de saúde e doença em coletividades humanas, né? Analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva. Aqui a gente já começa a ver um primeiro contato, um primeiro tangenciamento com a ciência matemática, na medida em que a análise da distribuição dos fatores determinantes de enfermidades, né, a gente vai fazer isso com base em medidas, resumo, né, que são próprios, por exemplo, da estatística descritiva, né, a gente vai trabalhar muito com modelos matemáticos que ajudam a entender esses fenômenos coletivos, né, a própria demografia é uma ciência, é um ramo importante dentro da estatística,
que também usa muitos modelos matemáticos, né? E o olhar coletivo, um olhar típico de Estado, né? Também, por aí, você, em termos etimológicos, você já vê uma conexão da epidemiologia com a estatística, que a própria estatística ela tem uma etimologia centrada nesses fenômenos coletivos por ter o prefixo ligado ao Estado, a fenômenos, né, coletivos, né? Então, nós, além desses aspectos, né, seguindo aqui nesse primeiro conceito que nós colocamos aqui, que é um dos mais modernos, né, esse estudo ele visa propor medidas específicas de prevenção, controle e erradicação de doenças, fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração, avaliação das ações de saúde, né? Então, a gente vê aqui também importância de áreas humanas, né, da administração, ligadas à gestão, né? E a epidemiologia ela se estrutura no conceito de risco, que é um outro ponto de contato, de interseção muito importante com a matemática, dentro da área de probabilidade, que a gente aproxima o médio, o risco, através de medidas de probabilidade, né? E uma medida para ser epidemiológica, propriamente dita, ela precisa ter esses três determinantes que estão colocados aí, que é essas três dimensões, a dimensão temporal, local e da população em risco. Tá? Agora, acho que, de novo, vou sofrer aqui com a transição do slide aqui. Mas talvez vocês estejam vendo, né? Portanto, o último tópico, os métodos matemáticos e estatísticos são fundamentais na epidemiologia. Tá? Em relação às principais medidas epidemiológicas, deixa eu passar aqui para o slide 12, eu não estou enxergando, espero que vocês estejam vendo aí bases conceituais, principais medidas epidemiológicas. Nós já adiantamos, deixa eu ver se nós adiantamos aqui, só não falei, sim. Dentro daqueles riscos ainda do slide anterior, nós já tínhamos antecipado a medida de incidência e de prevalência. A incidência, ela é a razão entre casos novos, estão destacados aí casos novos, que é o que vai diferenciar ela de outras medidas, né? E população em risco num dado período. Faltou aqui período local, também um dado local também é muito importante. Serve a incidência, a gente pode pensar em termos brutos ou em termos do jeito que está aqui, que são proporcionais, né, relativos, ela serve como monitoramento do processo de transmissão, tá, medindo a evolução do risco de contágio, que a gente está falando de casos novos, então casos novos está muito ligado com o contágio. Deixa eu ver aqui. Tá, eu voltei aqui. Agora que a gente vai para o slide seguinte, que é o 13, agora que vocês vão ver onde eu já estou. O próximo conceito importante, que é uma das medidas fundamentais dentro da epidemiologia, é a prevalência. A prevalência, ela mede a razão entre casos existentes e população em risco, num dado distante e também local, né? E serve para o monitoramento das condições de atendimento da rede de assistência hospitalar. Repare que está destacado aí casos existentes, né? Os casos existentes, eles diferem dos casos novos pelas pessoas que recuperam a saúde, né, em função dos desfechos da doença, seja pela recuperação da saúde ou pelos desfechos mais extremo, que é a morte. Então, há uma diferença entre esses dois conceitos por essas duas contagens diferentes, mas também pela dimensão temporal, porque a prevalência ela tem um olhar mais instantâneo. A gente quer saber quantos casos existem num determinado momento. Deve ficar claro que uma medida desse tipo serve para monitoramento das condições de atendimento da rede de assistência hospitalar, né? Esses aspectos que eu estou falando, vocês já devem estar associando já com as coisas que a gente estão se tornando agora mais comuns para a gente aí, em função dessa pandemia, né? A terceira medida muito importante é a letalidade, a razão entre óbitos e casos da doença. Ele mede a gravidade máxima representada pelo risco de infectados dos infectados o risco deles alcançarem o desfecho extremo da doença, né? A letalidade costuma ser confundida com mortalidade. Elas diferem no denominador.
E no caso da letalidade, é dos casos da doença. Ou seja, dentre aquelas pessoas que contraem a doença, quantos vão chegar a óbito. No caso específico da nossa pandemia atual, a letalidade e a mortalidade tenderão a ser indicadores muito parecidos, porque a gente tem uma perspectiva aí, em função do processo altamente veloz de contágio e transmissão da Covid-19, a gente tem uma tendência de que eventualmente a população toda chegue a ter contato com o vírus, seja infectada. Então, mas ela é uma medida própria de quem contrai a doença. E nós, por que elas, além de serem fundamentais na epidemiologia, são extremamente fundamentais na pandemia atual, porque justamente a Covid-19 caracteriza-se por apresentar elevadas taxas nestas 3 medidas. Agora eu vou ter que acompanhar aqui pelo meu, que não atualizou os slides para mim. Em relação às bases conceituais, ainda, nós temos conceitos relacionados às epidemias. Espero que vocês estejam vendo esse slide aí, que eu não estou vendo aqui. O primeiro conceito é o conceito de endemia. Acontece quando a incidência de uma determinada doença transcorre em níveis esperados usuais para uma dada localidade. Ora, esse é um conceito cuja oposição dele na verdade, é o mais importante, que é o oposto de endemia, é a epidemia. Mas, ainda fixada aqui na endemia, a gente precisa de um limiar, né, para determinar o que é o nível, como a gente coloca aqui, esperado, usual, de uma dada doença. Para tanto, enfim, ela não é um conceito hermético, estático, ela depende, como todo indicador da epidemiologia, do local, da época, né, e do período. E ele, não existe um número mágico que vai dizer para cada local onde você está ou não com epidemia. Você chega a esse número que dá o limiar entre endemia e epidemia através de análise de dados. Você olha o histórico passado e determina um processo muito semelhante ao processo de decisão estatística, né, ou decisão inferencial. Você vai dizer que os casos que estão acima do normal, a partir de poderia ser mas é uma espécie de própria de intervalo de confiança, né? Você, acima desse limite, você diz que está numa situação de epidemia, abaixo você está na de endemia. Eu coloquei junto essas três possibilidades, todas elas são formas, digamos, de situações, tanto surtos, quanto epidemia, quanto pandemia, são situações em que a incidência, aliás, é importante destacar aqui que a medida que importa para a definição de epidemia e endemia é o processo contagioso, né? Por isso a gente usa a medida de incidência de uma doença, né? Quando ela alcança níveis acima dos usuais, em geral, de forma inesperada, né? O que vai tornar diferente surto, epidemia de pandemia é a abrangência espacial, né? Os surtos normalmente estão confinados, locais restritos. As epidemias têm alcances regionais, englobam alguns como se fosse um coletivo de surtos, e um coletivo de epidemias, quando a gente pensa em escala global, é a situação que a gente se encontra atual de uma pandemia. Então, como eu antecipei, a determinação desse limite, tá, acontece no ambiente de monitoramento contínuo a partir da análise das incidências e utilização de critérios estatísticos inferenciais. Repare que o próprio conceito de epidemia, que é um conceito central na epidemiologia, ele é um conceito já eminentemente estatístico. Tá? Ele decorre de uma análise. Tá? Não sei se já avançou para vocês aí o slide. Eu estou aqui no seguinte, que é a busca de um tema no Google. A gente já está indo para a segunda subseção da primeira sessão, que é a emergência atual do tema. Eu fiz uma busca com o título principal da nossa palestra,
no Google, né? Então apareceram essas seis manchetes que estão aí, onde fica claro, né, que esse tema está bastante popular, né? Dessas aí, apenas uma que não é agora de março para cá desse ano, só. Mas enfim, os títulos já dão conta, né, disso que eu estou falando, né? Um deles é como a matemática ajuda a entender e combater epidemias. Matemática pode ser grande aliada no combate ao coronavírus. Matemática para conter avanço explosivo do novo coronavírus. Esse aqui, que é um pouco mais antigo, dava conta de epidemias comuns aqui, né, na nossa região, que são das arboviroses, como dengue, zika, chikungunya, que diferem do coronavírus, porque elas precisam de um vetor, normalmente um artrópode, né, um inseto ou um aracnídeo. A gente conhece bem o Aedes aegypti, né, que é o vetor da dengue. Mas no caso do coronavírus, ela não tem essa característica arbovirose, que a gente pode dizer que, de certa forma, o próprio homem o ser humano, né, é um vetor da doença, né? Então, eu já transitei para vocês os slides, mas faltou só dizer aqui dois títulos anteriores, ainda que era Matemática rápida e barata para controlar epidemias, tá? E projeções de matemática reforçam a importância de isolamento. Essa última manchetezinha aqui tem muito mais a ver especificamente com a nossa apresentação, porque nós vamos fazer alguns exercícios de ajustes que possibilitariam, se corretos, a gente fazer projeções. Na verdade, nós vamos ver que o exercício que a gente está fazendo não é muito recomendado para fazer projeções, né? Que foi uma análise crítica de uma das publicações que nós analisamos. Né? Então, em relação à próxima sessão, ainda dentro dessa ligação, desse elo entre matemática e epidemiologia, nós começamos agora uma nova sessão que trata do debate aplicado à pandemia atual na mídia. Né? Então, esse primeiro slide, que eu imagino que vocês estejam vendo aí, eu não estou vendo aqui, eu estou acompanhando pelo meu celular, é uma matéria do site do Washington Post de 14 de março. Essa matéria, isso, ela foi uma ilustração desse site, já foi apresentado para vocês na palestra do Américo, do professor Américo. Né? Aqui a gente vai mostrar ela de maneira estática, mas a gente vai destacar a ligação dos fenômenos que são ilustrados ali de maneira muito eficaz com os conceitos que nós já apresentamos. Né? O título dessa matéria é porque o coronavírus espalha-se exponencialmente, como achatar a curva. Achatar a curva, entre aspas, é uma situação que em princípio, é uma coisa muito abstrata, né? No debate, né? na mídia, no debate entre as pessoas. E esse site, essa matéria, ela é muito útil para ajudar a tornar concretas essas ideias. Tá? Ela apresenta 4 cenários que representam o processo de transmissão da doença a partir de simulações computacionais com gráficos dinâmicos. A gente viu essa dinâmica na apresentação do Américo, né? Que representam pessoas circulando aleatoriamente. Quando um infectado esbarra num sadio, a doença se propaga. Né? Os cenários eles apresentam 4 cenários: livre circulação, quarentena forçada, espero que vocês estejam vendo aí, o distanciamento moderado e o distanciamento extenso. O Américo ilustrou, foram 2 dessas 4, a primeira e a última. Cenário de livre circulação, não sei se é o que você já é o que a gente está vendo agora aqui, e eu vou destacar algumas situações aqui importantes, né? Porque ela vai tornar mais concreta essa ideia de curva, né? O que a gente tem aqui, o processo, a dinâmica temporal, ela está representada nesse eixo horizontal aqui, dessa figurinha que está aqui em cima.
Essa figura que está aqui em cima, ela começa no canto esquerdo e vai, conforme o tempo vai se processando, ela vai evoluindo até chegar no campo direito. Aliás, nós já vimos, quer dizer, o bom da apresentação do Américo é que isso não estava estático, a gente viu como isso acontece. Essas bolinhas ficam circulando, as bolinhas em vermelho representam as pessoas doentes, e cada vez que uma bolinha dessa toca uma bolinha em azul, a bolinha azul imediatamente se converte para uma bolinha vermelha. Com o decorrer do tempo, a bolinha vermelha, a partir de um determinado momento, ela muda de cor e fica da cor púrpura. Não distingue muito da cor vermelha, mas eu já transitei o slide para vocês. Isso aqui já é um quadro ao final de uma das simulações. Cada simulação que você faz lá, como é aleatório, gera um quadro diferente, não necessariamente muito igual, mas no final das contas eles tendem a ser muito semelhantes. Não exatamente iguais, mas eles tendem a ser semelhantes. Alguns terminam ainda com alguns doentes, 1, 2, 3. Esse aqui terminou, esse que eu estou mostrando, que eu fiz para pegar essa ilustração, terminou com 0 doentes. E a curva em vermelho, agora eu não consigo ver se vocês estão olhando aí, na parte de cima, eu não consigo ver aqui para apontar corretamente agora, na minha tela. Você tem uma curva, agora eu estou vendo. Você tem uma curva aí, tá? Lembra um pouco um sino bem achatado, né? Que esta curva aqui, como ela foi sendo contabilizada com o passar do tempo, e ela a cada instante de tempo dava o total de bolinhas vermelhas, ela está representando o processo na verdade, não é nem de transmissão, ela está representando o total, por ser a curva em vermelho, o total de infectados a cada instante de tempo. Então, isso se conecta com aquelas medidas que nós falamos anteriormente, por ser uma medida de prevalência. São os casos prevalentes. No final, nós temos 0 casos prevalentes da doença, porque todos ficaram saudáveis, né? Então, bom, é um modelo simples. Todo modelo tem que ter algum grau de simplificação. O Américo abordou esse fato. E aqui a gente, por exemplo, não tem, por exemplo, os mortos não saem daqui, né? Ele começa com 200, termina com 200, né? E vários parâmetros também são parâmetros simplificadores. E a modelagem é necessária, é uma arte necessária para a gente poder entender isso. Por exemplo, a gente chega ao final com uma noção um pouco mais concreta do que significa, que a gente fala tanto da curva, né? Então, agora no próximo slide, que eu só representei 2 cenários aqui. Bom que esse segundo aqui é diferente do que o Américo apresentou na palestra dele, porque esse aqui é o que eu, na verdade, associei pelo conceito que está lá de lockdown. Então, a gente tem essas travas aqui, agora eu já consigo ver, né, em que você confina um determinado grupo. Em cada espaço separado, você tem as pessoas podendo circular livremente, mas você não pode passar de um espaço para o outro. No início da simulação, a barra fica completamente fechada. E ela vai se abrindo com o tempo, né? E aí as pessoas vão conseguir começar a passar aqui pela abertura que se processa. Isso é muito semelhante agora com essa discussão de afrouxamento das medidas de isolamento e tal, né? E o término desse processo ilustra um comportamento que é uma espécie de tese que esse modelo vem defender, que é a noção de que medidas, tanto essa de lockdown como as outras de distanciamento social, moderado ou forte, elas têm o condão de conseguir achatar a tal da curva vermelha, né? A gente está preocupado com a curva vermelha e não com a curva púrpura, porque a curva púrpura não gera sobrecarga no sistema, né? E deixa eu transitar o slide aqui. Ao final, nós temos um quadro resumo dos 4 cenários que aparecem no site, com essas curvas, com as nossas famosas curvas. E o impacto de cada uma das medidas
naquele exercício simplório de simulação, sobre o achatamento da curva, né? E por que é tão importante esse tal de achatamento da curva, né? Como a gente já tinha antecipado ao mostrar o uso da medida de prevalência, é que ela é uma medida para monitorar as condições de atendimento da rede hospitalar. Isso aqui é um segundo vídeo que foi viralizado no WhatsApp. Eu ilustrei duas telas dele, a do início e já quase chegando no final, em que nós temos as famigeradas, né, para o público, curvas, né, de casos existentes, né, ao longo do tempo, e essas curvas aqui, elas se deslocam no sentido a entrar nesses objetozinhos brancos aqui com uma cruz vermelha em cima, que representam a rede de atendimento hospitalar. Então, o que acontece quando você está num cenário com uma curva muito pontiaguda, como essa aqui em vermelho? Você vai ter um contingente de pessoas que não vai acessar a rede hospitalar. Esse grupo vai ficar de fora, enquanto no cenário com a curva em azul, aqui todo mundo passa tranquilamente e consegue o acesso à rede hospitalar. A gente sabe que o atendimento, né, para os sintomas, enfim, para o desenrolar dessa doença, boa parte das vezes, você salva vidas, né, a partir da possibilidade de você ter um leito, um respirador, né? Ou seja, quando a gente fala da importância de achatar a curva, a gente está falando, em boa parte dos casos, de salvar vidas, né? Ou evitar perder vidas de forma desnecessária. Essa outra imagem também ficou viralizada no WhatsApp, pelo menos eu imagino que quase tudo que chega a mim por mais de um grupo já esteja viralizado no WhatsApp. Mas ela é muito legal porque ela também dramatiza um pouco essa importância dessa coisa da curva, dessa coisa que é abstrata ainda para muita gente, né? Que quando você está numa curva, a curva autona, você pode cair e tomar um caldo bonito, né? Enfim, se dar mal aí com as ondas, né? Enquanto o bonequinho aqui na curva em azul, ele está, vamos dizendo popular, tirando a ondinha dele e de maneira segura, né? O recado aqui dessa figura é ficar no lugar seguro até a onda passar, né? Aqui aparece aquele limiar, né? A importância da curva não bater no limite da capacidade da rede, né, de atendimento. E é mais uma peça aí que, vamos dizer, ajuda a popularizar alguns conceitos que a gente vai depois ainda ilustrar com o nosso experimento aqui. Tá? Então, vamos passar agora para a segunda grande sessão, que eu já estava antecipando, né, que são das evidências empíricas. E a gente começa pelo vídeo do dia 3 de maio, um vídeo bem recente, do doutor em microbiologia Átila Yamarino, né? É um vídeo que teve mais de 1.200.000 visualizações, tá? Ele dá uma atualização da situação brasileira, né, relativa à Covid. O autor apresenta a partir de várias análises, leitura de vários artigos, especialistas, enfim. Ele está muito certo que a letalidade da Covid-19 realmente é alta, e os números do país podem ser bem sérios, né? Podendo chegar a 1% dos infectados. Quer dizer, está falando da morte dos infectados. Em princípio, né, esse número relativo aparenta não ser tão grave, né, apesar do desfecho ser tão grave, mas a gente está falando de uma doença infecciosa que tem um potencial de atingir a população toda. Vocês imaginem 1% sobre o total da população brasileira. A gente pode aí chegar a ultrapassar cifras de 2 milhões de pessoas. O Brasil tem tem em torno de 210 milhões de habitantes.
não é pouca coisa. A gente também não está falando de qualquer desfecho, né? A gente está falando do desfecho mais extremo. Uma discussão sobre os índices, o autor apresenta uma discussão sobre os índices de subnotificação, quantos casos podemos estar perdendo, né? Isso é uma coisa muito séria, mas é uma situação também comum em epidemias. Os epidemiologistas têm que saber lidar com isso, têm que saber estimar essas situações, né? Eu acrescento aqui que vários estudos apontam que a prevalência real de infectados ainda não chegou a 1% da população brasileira. Antes são dois 1% diferentes. Antes era 1% dos infectados. Agora a gente está falando de 1% da população brasileira. A gente ainda não chegou a 2 milhões de casos. Repare, os casos notificados, o nosso estudo vai até o dia 4, o estudo que a gente vai apresentar mais à frente, tem dados até o dia 4 do mês corrente, de maio. E ali a gente tinha acabado de passar a barreira de 100 mil casos. Ora, de 100 mil para 2 milhões, que é o que a gente pode estar batendo de teto aí de infectados reais, é uma coisa muito grande. A gente sabe que o processo tem várias situações que explicam, o autor do vídeo explica muito bem situações que explicam a subnotificação. No caso específico do Brasil, nós estamos com uma subnotificação mais severa, porque nós não estamos fazendo testagem em massa, né? Então, mas existem parâmetros que permitem estimar essa subnotificação. O autor também apresenta uma análise que mostram análises que mostram que o crescimento da Covid no Brasil está entre as piores do mundo. O segundo vídeo que nós vamos destacar Não, perdão. Já estou ainda no vídeo do Átila, é o último tópico. Porque demora aqui para mim, desculpem. Ele apresenta também uma análise de quais regiões do país estão pior e por que várias cidades devem, ou pelo menos deveriam, entrar em lockdown pelos próximos dias. A exemplo de São Luís do Maranhão. Uma situação que, aliás, nós estamos praticamente já enfrentando no Rio de Janeiro, em São Paulo e em várias outras localidades. Né, que tem a ver com aquele pico da curva que está ultrapassando já a capacidade, a demanda, o sistema não está conseguindo atender a demanda, né? A oferta não está atendendo a demanda. Então, agora sim, o segundo vídeo, é o que é a base do nosso exercício. Ele é um vídeo de 30 de abril, ele foi feito ele é um engenheiro, Maurício Fel, né, PhD, aparece lá no vídeo, mas ele se apresenta como cientista de dados. É interessante a gente falar aqui, colocar ele como cientista de dados, porque a ciência de dados também é uma área emergente, é uma área que tem uma espécie de amálgama entre matemática, computação, estatística, né? E esse, é um outro vídeo relativamente viralizado, teve mais de 500 mil de visualizações. O autor se notabilizou por um vídeo anterior, também que viralizou, onde ele procurava tornar mais didática a noção para a população do significado do crescimento exponencial. Porque o crescimento exponencial, a taxa de crescimento exponencial, que está associado com essas curvas com as curvas mais pontiagudas, né? Então, como isso era uma coisa abstrata, aquele cenário em que a gente sabe que não depende, a contenção do vírus não depende só de medidas governamentais, né? Medidas propriamente de saúde coletiva, né? Depende também da adesão da população. Então, se você está falando grego para essa população, ela não percebe a importância disso, né? Então, ele teve uma contribuição muito legal no primeiro vídeo. Inclusive, esse primeiro vídeo, ao ilustrar, ele ilustrava usando o mote de proliferação de vitórias régias num lago e tal, e aí ele representava esse processo
um processo exponencial, propriamente dito, né? Com essa alegoria, essa parábola. E o sucesso desse vídeo fez ele ser convidado para uma entrevista ao vivo na Globo News, né? E lá, bom, enfim, ele ainda não tinha feito ainda esse vídeo que nós vamos analisar aqui, os dados dele, tá? Nesse vídeo, agora que ele defende a tese de que a quarentena pode estar salvando o Brasil, ele utiliza dados de fontes reveladas sobre a Covid, né, no Brasil e nos Estados Unidos, ele faz uma comparação, explora a representação gráfica do crescimento de casos de Covid-19 através do modelo de tendência exponencial, utiliza a escala logarítmica para analisar a curva sob o modelo de crescimento linear. Nós vamos também fazer a nossa própria ilustração aqui sobre essa característica. E a partir da análise da evolução dos casos brasileiros na escala logarítmica, defende a tese de que a quarentena produziu um efeito favorável. Nós, como eu antecipei, nós vamos usar os dados disponibilizados na descrição do vídeo para avaliar o exercício realizado. Ele ainda teve essa contribuição, né, para a reprodutibilidade da ciência, né, que foi colocar um link para a planilha que ele utilizou para chegar nas análises que ele chegou. Essas análises a gente vai mostrar mais adiante, mas antes aqui eu também vou fazer minha própria ilustração do processo de crescimento exponencial, para a gente já fazer algumas linkagens desse processo também com a modelagem que a gente vai fazer. Então, de novo, nós temos aqui uma representação onde o eixo do tempo, a evolução, a dimensão temporal aparece no eixo horizontal, né? Aqui nessa primeira barra vertical aqui nós temos o T0, no T1 nós temos o primeiro doente, no caso uma pandemia em geral vem de uma região externa, de um país externo, e aqui começa o processo de propagação. A gente está nesse cenário aqui de um crescimento exponencial, onde cada infectado infecta 2 pessoas. Isso normalmente na prática acontece em termos médios, né? Não é um processo exato. E acontece também de forma aleatória, daí a importância de modelos estatísticos, né? Mas o que a gente mostra aqui embaixo é que essas quantidades que estão aqui entre cada dois segmentos verticais, ela se processa por um crescimento exponencial, tá? No primeiro caso é 2 elevado a 0, no segundo caso 2 elevado a 1, a gente tem 2 casos, no terceiro, que, aliás, essas situações são períodos de tempo, né? Período de um dia. E ao cabo do terceiro período, nós temos 2 elevado a 4, 4 doentes. Ao cabo do quarto período, nós teremos 8, né? O processo de transmissão acontecendo por esse modelo, né? Ao cabo do quinto período, no próprio quinto período, nós vamos ter... Repare que em cada período a gente tem os chamados casos novos. É como se fosse a incidência no período de um dia, tá? Então, o que é importante para as pessoas perceberem por que isso é tão preocupante, porque, em princípio, 16 casos não pode não ser uma coisa tão elevada assim. Mas quando você, por exemplo, a essa taxa de contágio, de transmissão, você chega ao final do primeiro mês, 30 dias, a nossa conta, pelo nosso modelo de crescimento exponencial, ou seja, se mantida essa taxa constante de transmissão, nós chegamos só no último período a 500 milhões de casos novos. Já teríamos ultrapassado a população brasileira, a gente não estaria em 1%, a gente, com essa taxa de transmissão, né? Já teria contaminado a população toda brasileira, né? Bom, então vamos partir para algumas formulações algébricas.
Deixa eu agora me acertar aqui, porque o meu slide aqui... Ah, já consegui ver aqui junto com vocês. Deixa eu só alinhar aqui, porque às vezes eu perco ali a tela, e aí eu tenho que me guiar por aqui. Então, a equação para a ilustração anterior é essa que está aí, YT, onde eu uso o T no índice disso para representar o instante atual, que estaria medindo a incidência num dado dia, ela é igual a 2 elevado a T. Tá? Ou seja, ao final de cada dia, a gente tem 2 elevado a T casos novos naquele dia. Tá? YT é a incidência bruta, casos novos por período de tempo T. T é a unidade de tempo, né? Na ilustração é o dia, né? Ele evolui de maneira discreta, e, portanto, a incidência seria modelada pela potência de base 2 com um exponente igual à variável t. Tá? Então, aqui que vem por que deixa eu lembrar, Maurício Feld apresenta, ele pega a evolução dos casos e joga na escala logarítmica. Porque se a gente usa a transformação logarítmica, que eu estou usando aqui para esse exemplo, o logaritmo de base 2, a gente cria uma nova variável, uma nova escala, a escala logarítmica, e que ela evolui de forma linear, mais especificamente aqui, explorando a nossa geometria analítica, né, dos planos cartesianos, ela se propaga segundo uma reta com ângulo de 45 graus. Tá? Então, deixa eu passar aqui para o próximo slide. Nós temos agora, no próximo slide, representações dessa evolução do crescimento exponencial. Eu dividi aqui em... os 3 primeiros representam o modelo exponencial com aquela função que a gente mostrou antes do exemplo. Tá? Só que a gente faz janelas que vão crescendo com o tempo para a gente poder ver que o impacto em termos de magnitude e também em termos da forma da curva, né? Se ela está com uma curva muito aguçada, muito pontuda ou não, né? Nos primeiros casos ele tem um crescimento que não diferiria muito se você olhar para pequenos trechos de um crescimento talvez polinomial, tá? Mas o exponencial, ele, aqui na última representação, a gente não está na escala logarítmica, então ele chega lá chega a bater em 1 milhão, porque a gente vai até 30 aqui, lá a gente chegou a levar 2 a 29, aqui a gente 2 elevado a 30, passou na verdade, de 1 bilhão. Agora acho que é isso. Enfim, e aí quando a gente vai para o modelo de crescimento linear, quer dizer, quando a gente transforma a escala do eixo dos y para a escala logarítmica, a gente chega na forma linear. Normalmente, quem trabalha com modelos matemáticos, a formulação linear ela tem muitas conveniências, tá? Uma delas é poder usar um método de ajustamento de mínimos quadrados ordinários, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu tempo, como é que está. Vou ter que dar uma corrida aqui. Então, vamos lá. Então, bom, a gente generaliza o modelo linear, vou dar uma corridinha. Aqui é um modelo mais geral, a gente não tem só, a gente tem parâmetros de reta, intercepto e coeficiente angular, né, no expoente, que aí quando a gente toma o logaritmo, que eu já estou tomando o logaritmo natural, neperiano, aquele com a base dos números Edge-Euler, em que também a gente cai no modelo linear, a menos das constantes, tá? A gente muda também as constantes, mas ele continua com uma evolução linear aqui. Tá? Esses betas é uma tradição de notação da estatística, né? Representam parâmetros populacionais e são constantes no tempo, né? Que tem a ver com aquela ideia de que a taxa de propagação é fixa, não muda com o tempo. Tá? Ele corresponde também no modelo linear com esses parâmetros aqui. A gente teria as transições analíticas entre as formulações. Mas aí a gente apresenta um primeiro
digamos, problema da análise apresentada no vídeo do YouTube, na verdade, ele aplicou aquele modelo não a dados de incidência por período, não os casos diários, ele aplicou aos casos totais, que corresponderia à nossa ideia de incidência acumulada, desde o início do processo, né? Quando a gente parou ali no último dado com acima de 100 mil casos, é o acumulado desde o início da pandemia. Então, a gente precisaria fazer um algebrismo aqui, com aquele modelo linear, tá? E aí a gente mostra que a gente não cai mais numa formulação linear, tá? Essa formulação, eu até defendo que, em termos de aproximação de Taylor, enfim, isso aqui é uma expressão que cresce na ordem linear. Se você toma o logaritmo desse y acumulado aqui, isso aqui vai crescer na forma linear, porque o t está nesse expoente aqui, e isso dependeria também das magnitudes das bases, né, ou seja, das taxas de transmissão, as taxas médias de transmissão, né, a gente já está interpretando esse B, tá? E foi a base da análise apresentada no vídeo. Esse gráfico aí resume a análise que ele fez, né, que ele fez para defender a tese. Ele já transforma os dados de incidência, depois nós vamos olhar a incidência não na escala logarítmica que está aí, mas a gente vai olhar a incidência dos casos totais na escala original, mais adiante, que eu refiz. Também aparece no vídeo, mas aqui já na escala logarítmica, ele aparenta ter 3 segmentos lineares diferentes. É como se a nossa aproximação pelo modelo linear da incidência acumulada, que ele usou os dados de incidência acumulada, se aquela premissa estivesse, a aproximação fosse boa, nós estaríamos tendo mudanças na taxa de transmissão, quando a gente muda esses coeficientes angulares aqui em determinados períodos. E ele mostra no vídeo, ele defende que essa mudança aqui aconteceu no período do fechamento do comércio, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Tá? E isso seria a razão pelo qual os casos brasileiros não explodiram como aconteceu nos Estados Unidos. Nesse segundo gráfico aqui, ele mostra a evolução dos Estados Unidos, que só começa a mudar aqui um pouco por conta dos casos de Nova York, aqui em cima, que ele desgarra do crescimento exponencial inicial, tá? Um pouquinho só, mas ele defende que a tese, com base nesse modelo mais simples, é que essas medidas tiveram efeito muito importante. Isso, na escala original, representam muitos casos de infectados a menos. Tá? Então, a discussão sobre a análise apresentada no vídeo, a comparação dos dados ficou ligeiramente prejudicada devido ao gráfico da planilha, isso é um detalhe técnico, que não consegui identificar exatamente os períodos que ele usa, fui por aproximação. Tá? No caso da análise dele, ele inicia no dia 12 de março de 2020, logo, quase junto com a data das medidas de fechamento das atividades escolares, encerramento das atividades escolares. Rio de Janeiro, o decreto foi assinado no dia 13 de março. E ele começa a partir desse evento, mas os dados das notificações que ele coloca, inclusive estão na planilha dele, inicia-se no dia 26 de fevereiro. O que acontece? Eu refiz o exercício em que eu incluo um período adicional, que é esse período do dia 26 até o dia 12. E aí, se nós tivermos mudanças desse primeiro período adicional, na minha análise, de inclinação para o primeiro período da análise do vídeo, nós poderíamos atribuir as medidas de isolamento, de encerramento das atividades escolares, que aconteceram antes do fechamento do comércio. Tá? Então, a gente vai ter um períodozinho a mais. Ver se eu conseguir transitar aqui. A análise do vídeo praticamente só capta os efeitos de inflexões nas taxas, praticamente apenas após as medidas de suspensão, que eu já adiantei, são suspensão das aulas no Rio de Janeiro, só depois disso que ele faz análise. Os dados vão até 4 de maio, como eu já tinha adiantado também.
Em seguida, apresentamos os gráficos com as evoluções desde o dia da primeira notificação brasileira, considerando as duas possibilidades de transformação da escala do eixo Y. Na verdade, a gente só considerou uma. Eu queria ter feito duas, não consegui atualizar aqui. Eu queria ter feito uma que eu considero a mais adequada, que é um crescimento que tem uma premissa, eu vou falar isso mais adiante, uma premissa mais real, tá? E a gente só faz ajustes apenas do segundo tipo de transformação. Na verdade, eu só fiz ajustes para a transformação que foi feita no vídeo, tá? Para comparar as diferenças de evolução e projeções usando praticamente o mesmo período de ajuste. Então, aqui são os casos totais, como eu falei, tem a forma daquela primeira janelinha da representação do processo exponencial com base 2. Nós vamos apresentar a evolução, né? O eixo T aqui é o eixo de tempo, né? Agora, a evolução dos casos com o período adicional inicial, que não aparece no gráfico anterior, que eu já mostrei, e agora nós fizemos o ajuste mínimos quadrados. Aliás, abre-se um parênteses, mínimos quadrados ordinários é um método que a gente pode dizer matemático propriamente dito, porque é um método de otimização, de ajuste de curvas, tá? E reparem, bom, já na minha análise aqui, que os dois primeiros períodos, eles têm retas que praticamente se sobrepõem após ajustados. De fato, você vê que há uma aderência grande aqui nas curvinhas, que elas estão sobrepostas, uma com cor azul, outra púrpura, de modo que, mais ou menos por aqui, quando começou o estudo do Maurício Fel, em diante, né, daqui até esse primeiro ponto de corte aqui, que é o ponto das medidas de fechamento de comércio, tem a mesma inclinação do período anterior. E aqui a gente teria o fechamento das escolas, quer dizer, o fechamento das escolas não se mostrou, assim, pelo menos sobre os parâmetros dessa análise simplória aqui, com o criticismo que a gente está apresentando, né? Não apresentou a diferença que a gente viu a partir dessa data aqui. E tem um outro ponto aqui, eu não lembro se ele também destaca outro evento que tenha acontecido lá, aí naquele ponto. Deixa eu acompanhar por aqui. Em termos das conclusões. Não há diferença estatística relevante, já adiantei isso junto com o gráfico, né, no ajuste log lean, log eixo y lean, o eixo x fica linear, quer dizer, o lado direito da equação é linear, nesse sentido é que a gente usa essa terminologia log lean. Não há diferença estatística entre os dois primeiros períodos, o que permite supor que o fechamento das escolas teve menos impacto, ou, na verdade, não teve o impacto, praticamente não teve impacto, e comparável ao impacto do fechamento do comércio teria sobre a redução da taxa de transmissão. No caso, teve, né? Está meio mal escrito isso aí. O modelo de crescimento exponencial aplicado a dados de incidência acumulada, que é o exercício que nós estamos fazendo, tem um problema de premissa grave quando se pensa em projeções de longo prazo, na medida em que ele pressupõe uma população infinita. Ora, o crescimento exponencial, ele tende para o mais infinito, mas a incidência acumulada ela vai parar no limite que é o total da população. Então, em algum momento, aquelas taxas de transmissão, seja por medidas coletivas, né, políticas, enfim, econômicas, elas vão mudando com o tempo, é esperado isso. Mas tem uma situação que, se você tiver, que é esperado também ela mudar, ela diminuir a taxa de transmissão, que é uma situação que, quando você já está chegando perto do limite da população, chamada efeito de imunidade de rebanho. Ou seja, a gente tem que partir da suposição de que as pessoas que se recuperam da doença, elas ganham imunidade. Ganhando imunidade, elas podem ter novos contatos com o vírus que elas
não vão desenvolver, não vão replicar o vírus e não vão passar adiante. É uma espécie de efeito de bloqueio. Isso diminui, e aliás, fica claro também lá naquelas simulações, né, dinâmicas lá do site do Washington Post. Elas vão, a taxa de transmissão vai diminuindo com o tempo, e de modo que você não pode ter uma curva de crescimento que cresce infinitamente. Em algum momento ela vai fazer uma inflexão, vai começar a crescer com velocidades moderadas, bem menores, ao ponto de quando está chegando no limite, ela praticamente não cresce mais. Ela atinge a estabilidade, que é o total de infectados. Tá? O ajuste de um modelo log-lin sobre os dados de incidência acumulada tem um problema analítico que nós colocamos, tá? Na medida em que ele apenas aproxima uma epidemia que cresce a uma taxa de crescimento constante, crescimento exponencial. Tá? Entretanto, eu entendo que o modelo de crescimento que se aplique a dados de incidência acumulada precisa considerar que a população é finita. Isso eu já adiantei, na verdade, né? Que é no caso específico, uma boa aproximação poderia ser curvas de crescimento constante, conhecida na demografia. Uma delas, a mais conhecida, é a curva logística, tá? Que ela cresce em forma de S. E a curva logística, ela tem um comportamento de crescimento inicial exponencial, né? E que também está de acordo com uma situação real, que é o fato de que no início você não tem pessoas imunes para poder fazer esse efeito de bloqueio da taxa de transmissão, tá? Então, esses resultados, em que pese os problemas que nós apresentamos, podem ser boas aproximações, mas não são boas para projeções, tá? E, enfim, eu tendo a achar que, tendo a validar os resultados encontrados, é preciso elaborar melhor esse comportamento de aproximação. Não tive muito tempo de trabalhar isso, tá? E aí a gente chega agora ao final, né, em que eu agradeço a atenção de vocês, né? Fica a mensagem que a gente precisa ficar em casa se a gente acreditar nos resultados do trabalho, e nós ficamos abertos agora para as perguntas. Esperar a professora Sueli fazer a compilação dela para eu poder fazer as respostas aqui. Tentar atender aqui. Obrigada pela apresentação, por informação. Ter esclarecido, inclusive, esse vídeo que viralizou dentro da... E nós temos uma pergunta que apareceu no bate-papo público, está aí já na sua tela, se você puder olhar, já dá para você ver do lado esquerdo dos slides. Para Regina Lancelot. Tá. Deixa eu tentar ler aqui, vou tentar ler entendendo aqui. As subnotificações conduziriam a uma amostra que serviria para implementar os algoritmos inferenciais com fidedignidade aceitável. Quais são os modelos que têm sido utilizados? Essa parte eu não tenho uma opinião crítica dos modelos que foram utilizados. O Attila Yamarino, ele faz uma revisão bibliográfica, aí, pega alguns pesquisadores internacionais importantes que trabalham com esses modelos. Na verdade, eu até relembrando agora do vídeo do Attila, um conjunto de dados que foram usados agora para melhorar as estimativas de subnotificações foi possível a partir da testagem em massa que foi feito em Nova York. Tá? Então, eles testaram, enfim, fizeram a amostragem com a população. Tinha muito teste para ser feito, e
e eles fizeram isso com a população, e aí você tinha os casos notificados pela rede, e você tinha os casos reais pela amostragem que foi feita. Isso permitia estimar um certo descompasso, uma taxa de descompasso, e permitiu, inclusive, eles chegarem a um número bem melhor relativo à própria letalidade da doença, né? Eles chegaram a números mais confiáveis da letalidade da doença. Nós temos problemas também de subnotificação, não só dos casos testados positivos, né? Nós temos problemas também com subnotificação gravíssimos em relação às estatísticas de mortalidade, né? Porque a gente está, enfim, é possível comparar, o Átila também trabalha muito bem isso no vídeo dele, os casos, e aí é dentro daquela lógica da conta da incidência, né? Que a gente tem que olhar para trás. Você compara casos de morte por doenças respiratórias. Você compara, olha, o histórico tradicional vem lá com determinada quantidade. De repente, esse número, agora, nesse período da pandemia, multiplica por, sei lá, 4, 5, né? Então, você começa a atribuir essas mortes a uma subnotificação, enfim, um erro de diagnóstico, há vários, no caso, muitos erros de diagnóstico, né? E isso tudo dificulta, quer dizer, você tem que não só ter parâmetros, dados de pesquisas para amostra, para poder você calibrar esses modelos que tentem chegar no número mais correto, não só para você chegar a uma boa taxa de letalidade, não só do numerador, que são as mortes, mas também do denominador, que são os casos infectados, né? Então, de fato, eu não mas, enfim, quando a gente, você tem um procedimento amostral que foi feito em Nova York, deu subsídio a esses números, quer dizer, isso seria possível de fazer. Parece que, eu não estou acompanhando também, o próprio IBGE está colaborando, tentando fazer levantamentos, mas o IBGE, ele não é uma unidade, ele não faz parte do sistema de saúde, né? Ele pode fazer perguntas e tal, mas não tem, digamos, em que pese ser um estudo de estatística, ele não pode dar um número próprio, né? Porque os entrevistadores do IBGE não são habilitados a fazer diagnósticos, né? Talvez nem a fazer testes, né? E ainda mais nesse período que o IBGE não está indo até as residências, então nós vamos ter que trabalhar com o ferramental já tradicional da epidemiologia, que já está acostumada a lidar com esses problemas de subnotificação. Uma coisa que eu não falei também, acho que talvez só para concluir, é que o nosso exercício, isso seria importante ter colocado nas conclusões, o exercício do Maurício Fel, que eu repliquei, ele não chega na famosa, a gente fica naquele momento, já chegamos no pico, essa é uma pergunta importante. O nosso modelo, ele está dando conta de incidência acumulada, ele não está dando conta das prevalências. Então, a gente precisaria pegar esses dados desses modelos e conseguir integrar eles com o dado de tempo médio que as pessoas ficam infectadas, para fazer uma janela dos casos por período, das incidências por período, para você descontar esses casos, para tentar chegar mais perto da prevalência. Você chegando na prevalência, aí você tem um olhar mais aderente ao que está sendo a demanda da população. E se você tem um modelo bom de projeção, por isso que é bom discutir todos os modelos que são apresentados, as premissas de todos os modelos todos são muito sensíveis às premissas. Qualquer modelo que você vai fazer, eles são sensíveis às premissas. Por exemplo, o crescimento exponencial é uma premissa que quando você vai projetar terrível, péssima, totalmente desacordo. Pode estar bom nesse início, mas aí você vai pegar esse modelo para tentar estimar a prevalência com outros parâmetros. Bom, se ele já não está bom no início, como é que eu vou estimar uma boa, até para estimar a incidência acumulada, como é que eu vou estimar bem as prevalências? Então, esses são desafios importantes que os epidemiologistas estão enfrentando neste momento, né? E aí precisa, sim, de fato, de levantamentos, de preferência
inferenciais, como a Regina coloca aqui, com fidedignidade aceitável e tudo mais, né? Mas os epidemiologistas têm um bom domínio dos tipos de estudos epidemiológicos. Normalmente são estudos estatísticos, né? Seja os estudos de prevalência, estudos de coorte, caso-controle, né? Até ensaios clínicos. Agora a gente está demandando muito de tudo que você tem do ferramental da epidemiologia. E é legal, é importante a gente colocar aqui que nós, acho que a palestra, os vídeos, as coisas que eu trouxe, acho que trazem um pouco o quão concreto está a relevância, né, a importância da profissão do matemático. As outras palestras já trouxeram essa relevância, mas é isso. Realmente agora a grande preocupação está nos modelos e a bola está ficando no nosso campo, né? A nossa hora de trabalhar. Pois é, foi bom você falar no final que nós estamos mostrando a importância dos matemáticos, porque assim, é uma semana de matemática que aconteceu nas mais diversas universidades, de uma maneira diferente, né, de uma maneira à distância, mas a gente está conseguindo mostrar de novo, né, como a cada ano, a importância que tem a matemática, a importância que tem saber entender o que é feito em matemática. Bom, nós vamos terminar por aqui essa singela semana de matemática de 2 dias. Singela, porém importante, as 4 palestras foram bastante esclarecedoras e importantes. Eu quero agradecer novamente os 5 parceiros, 6, que também tem o Ricardo, os 6 parceiros que resolveram entrar comigo nessa empreitada de vamos fazer uma semana meio que a toque de caixa. Renata incansável, os palestrantes também super solícitos. Muito obrigada e a gente vai se encontrar com toda certeza no próximo ano, numa semana de matemática, no seu formato padrão, com trabalho de alunos, com homenagem aos nossos matemáticos. E agradeço a todos e até o próximo ano. Muito obrigada. Até a próxima. Até lá.